Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. É uma honra imensa, uma grande alegria ter sua presença na aula de hoje, na qual falaremos sobre bioma aquático e biomas brasileiros. Iniciando pelo bioma aquático, abrange os ecossistemas de água doce e marítima. Nos de água doce estão rios, lagos, lagoas e geleiras, assim como recursos hídricos subterrâneos, que são os lençóis freáticos e reservatórios subterrâneos, e nos ecossistemas marítimos e costeiros, como manguezais e restingas, nas áreas costeiras de mares e oceanos. Segundo a Agência Nacional de Águas do Brasil, a ANA ou ANA, os ecossistemas aquáticos são analisados de acordo com o bioma ao qual pertence, como floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, o pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos e a zona costeira e marinha. Significa todos os ecossistemas aquáticos que têm um corpo biótopo de água, tais como mares, oceanos, rios, lagos, pântanos e assim por diante. Os dois mais importantes, se tratando deste bioma aquático, são os ecossistemas marinhos e de água doce. Devido a isso, costumamos dividir o ambiente aquático em dois biomas distintos, o marinho e o de água doce. Embora seja possível distinguir as nascentes, rios, açudes, lagos, estuários, zonas costeiras, recifes de coral e oceanos. Durante explicações, eu gosto de esclarecer algumas questões, palavras que não são comuns no cotidiano, no nosso dia a dia, como, por exemplo, a palavra estuário. O que é estuário? Estuário é um corpo d'água parcialmente encerrado, que se forma quando as águas doces provenientes de rios e córregos fluem até o oceano e se misturam com a água salgada do mar. Os estuários e áreas circundantes são áreas de transição entre a terra e o mar, ou seja, entre a água doce e a salgada, entendido? No ambiente marinho, tem-se o domínio dos oceanos, que ocupam aproximadamente 70% da superfície terrestre e alcançam profundidades superiores a 10 mil metros. Já os biomas aquáticos de água doce são classificados como lóticos e lênticos. Para melhor entender, podemos relacioná-los da seguinte forma, lóticos, mais rápido, que estão em mais movimento, e lênticos, lento, como o próprio nome já identifica. Os lóticos, caracterizados por águas correntes, são rios e riachos, e os lênticos são caracterizados por água aprisionada, formando os diferentes tipos de lagos. Entendido também? No ambiente marinho, podemos observar desde regiões onde a precipitação excede a evaporação, até regiões onde ocorre o inverso. Dentro desses corpos d'água, existem movimentos massivos que evitam a formação de grandes diferenças nas concentrações de sal. Os nutrientes minerais encontram-se diluídos no meio, constituindo fonte para o desenvolvimento da biomassa e agindo como um dos fatores limitantes da vida. Outro fator limitante é a luz que penetra até certa profundidade e interfere diretamente na produtividade primária, por exemplo, na manutenção das cadeias alimentares e da biodiversidade. Às vezes acompanhamos documentários sobre mergulho ou até mesmo em filme, aí percebemos que quando o mergulhador atinge uma profundidade, uma certa profundidade, ali fica tudo mais escuro. Às vezes eles usam até aquela lanterninha, Então é mais ou menos nesse esquema aí. O que acontece? Nas baixas profundezas, muda o estilo de vida, Até a gente aqui, enquanto habitante da parte terrestre, quando você está numa região mais baixa, que está mais próxima do nível do mar, e você vai passear, em uma serra, uma região mais alta, ou vice-versa, a gente sente esse impacto, dessa mudança. E no mar também não é diferente. Biomas de água doce ocorrem especialmente no curso da rede de drenagem do continente, em direção ao mar, exceto em alguns casos, como comentamos em aulas anteriores, os quais os rios desaguam em lagos. A composição química dessas águas varia bastante, em razão do tipo de solo por onde passam, de sua origem,
da concentração de matéria orgânica e entre outros aspectos. Nas bacias de captação de água, com taxa de evaporação alta, pode ser produzido o acúmulo de sais pela lixiviação terrestre. Lixiviação é o processo erosivo do solo, em razão das enxurradas, Podem ser formados lagos salgados, onde a vida é restrita. Um exemplo mais conhecido é o Mar Morto, Embora tenha o nome de mar, mas o Mar Morto nada mais é do que um grande lago. Vamos agora aos biomas brasileiros. Apresentam uma parte significativa da biodiversidade mundial. São conjuntos de ecossistemas cujas características variam de acordo com a região compreendida. Em todo o seu território, o Brasil possui 6 biomas: Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e a Caatinga, constituindo importantes centros de biodiversidade, que combinam altos níveis de riqueza e espécies endêmicas, que são as espécies nativas, restritas a determinada região geográfica, ou seja, ocorrem exclusivamente em uma certa região. Essa rica biodiversidade tem sido ameaçada por atividades antrópicas, principalmente aquelas ligadas à conversão de paisagens naturais em áreas de produção agrária ou por ocupação imobiliária. Nos biomas brasileiros, os níveis de devastação ambiental são muito elevados. Temos como exemplo a Mata Atlântica e o Cerrado, que sofrem imensa degradação. Vamos ao bioma amazônico. Ele é definido pelas suas condições climáticas, fisionomia vegetal e localização geográfica. É considerado o bioma com maior biodiversidade do planeta, localizado ao norte do Brasil, abrangendo cerca de 50% do território e se estendendo para países amazônicos como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, englobando ainda a Bacia Amazônica, com a rede hidrográfica que detém 20% da água doce mundial. A maior floresta tropical do planeta está em território brasileiro, presente no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Esse bioma possui níveis com formações distintas. São eles a Mata de Igapó, a Mata de Várzea e a Mata de Terra Firme. Sendo assim, a Mata de Igapó é aquela que permanece frequentemente alagada, enquanto a Mata de Várzea apresenta alagamentos sazonais, ou seja, que acontecem em períodos específicos. E por fim, a Mata de Terra Firme. Ela é raramente alagada pelas cheias dos rios amazônicos. O próximo bioma é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Você sabe qual é este bioma? Falamos do Cerrado. Esse bioma possui uma variedade biológica. Caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte, por exemplo, limita-se com o bioma amazônico, a leste e a nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. O bioma cerrado abriga a nascente dos principais rios brasileiros, compreendendo, segundo o IBGE, 9 das 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil. Além de abrigar tantas bacias hidrográficas, o Cerrado localiza-se numa região em que existem grandes aquíferos, como o Guarani e o Bambuí. Por isso, esse bioma é considerado o berço das águas. O clima do bioma cerrado é predominantemente tropical sazonal, apresentando duas estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. Apresenta vegetações distribuídas em formações savânicas, formações florestais e formações campestres. As espécies variam entre plantas herbáceas e arbóreas, arbustivas e cipós, distribuindo-se entre estrato lenhoso e estrato herbáceo. Além das árvores de troncos tortuosos, que podem apresentar até 20 metros, há também cactos e orquídeas.
A vegetação desse bioma apresenta tonalidades de verde, amarelo e tons amarronzados, ocasionados pela descoloração causada pela incidência solar. Os solos do bioma cerrado são antigos, do período terciário, e caracterizam-se principalmente pela profundidade e drenagem. São bastante porosos e permeáveis, propiciando o processo de lixiviação, processo erosivo provocado por meio da lavagem da camada superficial do solo. Apresentam cores avermelhadas e divide-se em latossolos e podisólicos. Os latossolos são avermelhados e possuem acidez e são pobres em nutrientes. Já os podisólicos ou argissolos apresentam coloração mais escura e são propícios a sofrer processos erosivos. Agora vamos ao outro bioma, a Caatinga. É o bioma típico do clima semiárido do sertão nordestino e apresenta grande variedade na paisagem. É o único bioma de distribuição exclusivamente brasileira. Grande parte do patrimônio biológico desse ecossistema não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo, mas infelizmente isto não foi suficiente para garantir à Caatinga o respeito que ela merece. Este é um dos biomas brasileiros mais alterados pelas ações humanas, sendo ultrapassado apenas pela Mata Atlântica e o Cerrado. Possui a vegetação característica de mata aberta. Apresenta características específicas como queda de folhas durante o período de seca. Geralmente as árvores são baixas e tortuosas, e a paisagem é composta por arbustos e cactos. É caracterizada por ter rios intermitentes, ou seja, rios que secam durante um período do ano. Comparados aos intermitentes, são poucos os rios perenes nesse bioma. Um exemplo deles é o São Francisco. Os rios da Caatinga nascem nas cabeceiras das serras e chapadas. Seu lençol freático possui baixo nível de água em virtude da escassez de chuvas, e o solo pouco permeável. Os solos são pouco férteis e geralmente ricos em minerais, porém pobres em matéria orgânica. São também arenosos e pedregosos, retendo pouca água. A coloração varia de tons de vermelho a cor cinza. Encontramos este bioma nos estados da Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Minas Gerais. Vamos agora ao bioma Mata Atlântica. Ocupa toda a faixa continental atlântica, porção oriental do território brasileiro. Estende-se até o interior do Sudeste e no sul do país. Estende-se por montanhas, vales, planaltos, planície de toda a faixa continental atlântica brasileira e avança até o planalto meridional do Rio Grande do Sul. É definido predominantemente pela vegetação florestal e pelo relevo diversificado. É composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma amazônico. Hoje resta apenas 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Possui fauna e flora rica em biodiversidade. Compreende a região onde se localizam 7 bacias hidrográficas, que se alimentam dos rios São Francisco, Paraíba do Sul, Paraná, entre outros. As águas dessa região abastecem cerca de 110 milhões de brasileiros. O clima é tropical úmido, apresenta temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos e elevada umidade do ar, com escassez de períodos de estiagem. Em virtude de sua extensão, esse bioma também apresenta climas tropical de altitude, na região sudeste, e subtropical, na região sul. Os solos são geralmente rasos e ácidos, extremamente úmidos e pobres em decorrência da pouca incidência solar, que é impedida de alcançar a superfície em virtude do estrato arbóreo que compõe esse bioma. A pouca profundidade do solo e os altos níveis pluviométricos propiciam processos erosivos e deslizamentos nas partes mais altas. Apesar de todas as degradações, possui uma vegetação diversificada. Vamos adentrar agora
ao bioma do Pantanal. É considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um dos menores biomas em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade, que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma sofre a influência de outros biomas, como o Amazônico, Cerrado e Mata Atlântica. É a maior das extensões de planície inundável contínua da América do Sul. Caracteriza-se por uma planície aluvial, banhada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve fauna e flora de rara beleza e abundância. As planícies aluviais acontecem quando os solos foram formados por rochas localizadas em outros lugares, devido à ação das águas e dos ventos. Os sedimentos foram transportados para outro local. Este é mais um bioma tropical, fortemente regido pelo ciclo anual das águas, cheias e vazantes da bacia do rio Paraguai. Possui um período longo de inundação, devido a um solo pouco permeável, e outro período de estiagem, o que influencia a biodiversidade local. Possui fauna e flora bastante diversificada. Na fauna destacam-se o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal e outras espécies. A flora do Pantanal conta com cerca de 2.000 espécies de plantas. Muitas dessas possuem fins medicinais. A maioria dessas plantas promovem de outros biomas, tendo, portanto, raras espécies endêmicas. São exemplos da flora do Pantanal a vitória régia, iguapé, orquídea, palmeira, figueira e muitos outros. Vamos agora ao bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos. Ocupa cerca de 2% do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos. O Pampa apresenta grande biodiversidade. Define-se por um conjunto de vegetação de campo em relevo de planície. Vegetação essa do tipo herbácea. A formação vegetal é predominantemente do clima tropical quente e subúmido, com épocas de chuva e seca bem definidas. Os principais representantes da fauna são ema, perdiz, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, preá, entre outros. A flora desse bioma conta com aproximadamente 3.000 espécies vegetais, com predominância de gramíneas, que alcançam cerca de 450 espécies. É possível encontrar também leguminosas e cactáceas. Como principais exemplos da flora, podemos citar capim-forquilha, grama-tapete, babosa do campo, trevo nativo, amendoim nativo e entre vários outros. Constituída por duas bacias hidrográficas, a Bacia Hidrográfica Costeira do Sul e a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Os principais rios são o Rio Uruguai, Rio Santa Maria, Rio da Prata, Rio Jacuí, Rio Ibucuí e Rio Jacacaí. A hidrografia desse bioma apresenta elevado potencial hidrelétrico e é extremamente navegável. O clima característico do bioma Pampa é temperado, do tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias em torno de 19 graus Celsius. Esse bioma apresenta uma particularidade. As 4 estações são bem definidas. Os solos do Pampa são geralmente pouco férteis e propícios à erosão, em virtude da prática agrícola, a monocultura, realizada nessa área, e da pecuária. Uma grande parte desse bioma foi devastada, intensificando os processos erosivos, tornando os solos arenosos. E assim, espero que tenham gostado, né? Aqui encerra mais uma aula. Forte abraço, que Deus os abençoe. Até a próxima.